Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, ontem a primeira leitura nos dava a grande graça de compreender que o Espírito foi derramado em nossos corações. Nesse segundo dia do Tríduo, em preparação à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nós temos a oportunidade de meditar que o nosso coração é este espaço fértil e fecundo, assim pensado por Deus. E por isso nós descobrimos hoje, quando curiosamente encontramos a citação de Moisés nesse texto, que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o mistério do Espírito. É bonito perceber que Moisés volta iluminado depois de ir ao encontro da tenda do encontro. E nesta tenda ali estava a Arca da Aliança, e por isso aquela experiência do anjo que descia e tocava o coração daquele homem, uma experiência com Deus tu per tu, uma experiência com Deus face a face, uma experiência com Deus que falava, uma experiência de um Deus que lhe comunicava, uma experiência de um Deus que o transfigurava. Esta experiência São Paulo hoje relata para nós, para nos fazer compreender o quanto muitas das vezes nós somos tendenciosos a fazer do nosso encontro com a palavra, do nosso encontro com Jesus, um encontro tão normal, tão natural e talvez tão relapso. Quando nós olhamos para a experiência que São Paulo hoje mergulha dentro da primeira leitura, nós identificamos também que dentro da nossa vida, muitas das vezes, principalmente, o encontro com a meditação da palavra é tomado por essa dispersão. O que é que nos dispersa? É aquilo que no momento nos separa, é aquilo que no momento nos divide, é aquilo que no momento ocupa o lugar de Deus e por isso não entra na experiência do coração e por isso não transfigura. É bonito perceber que na experiência com a palavra de Deus, com a espada, como nós estamos aprendendo nos vídeos, que nós estamos sendo catequizados diante da palavra de Deus, essa espada nos faz ir com profunda atenção, com profunda quietude, com profundo estar na presença. E aí eu me recordo de uma experiência de uma alma muito bonita, uma alma que fazia uma experiência muito lúcida da vontade de Deus, mas era tomada por uma experiência de sono. Toda vez que chegava a hora da meditação,
aproveitava para relaxar. Abria o Santo Livro, era o momento da meditação, estava diante da palavra de Deus e dizia: Padre, eu não consigo. Na hora da meditação parece que meus olhos pesam, um saco de cimento vem nas costas e eu acabo dormindo. E eu disse: pronto, enquanto tu dormes, o demônio vigia o teu coração. Porque o que é que nos devolve a atenção de estar diante da palavra de Deus? É o nosso permanecer. E o que significa permanecer? Estarmos atentos àquilo que o Senhor vai falar. É natural? Se aquilo que o Senhor vai falar vai nos inquietar, ou diante do cansaço, a primeira coisa que eu vou abandonar é aquilo que eu penso ter certeza. E diante da vontade de Deus, nós não temos a certeza de que quando estamos dormindo, o Senhor continua falando. É a vigilância que nos faz fazer a experiência do Senhor que fala. Por isso aquela alma se desolou: Padre, que história é essa que enquanto eu durmo o demônio vigia? Eu digo: ora, se não. Se tu fechas os teus olhos para não contemplar Deus falando, quem é que fala por ti? Por isso, os israelitas viam o véu que cobria Moisés. Aquele véu não era beleza, aquele véu não era respeito, aquele véu era a incapacidade de ver a experiência que fulgurava naquele homem, que era fruto de um encontro, fruto de uma experiência. Não é de uma lógica, não é de uma lei fria, não é de uma lei calculista. Meu povo, é muito fácil obedecer uma lei imposta. É muito mais difícil obedecer uma lei exigente para o amor. Porque o que nos aperfeiçoa é aquela escuta que quando entra pelo ouvido parece um espinho no coração. Essa corrige-nos, essa nos leva ao céu, essa nos vivifica para o caminho de santidade. Escutar palavras doces e macias, que alimenta o ego da nossa alma, todo mundo quer. Mas escutar uma exigência que me faz estar diante desse ministério do Espírito, que me inquieta, que me tira do vazio, que me tira do comodismo, que me tira da preguiça, que me tira do sono, que me tira do estar estático. Eu me recordo que muitas das vezes na formação nós dizíamos, eu dizia também aos noviços e também fazia: quando o sono vier, faça a meditação de pé. Então, de vez em quando, lá em casa, eu tenho com um breviário andando de um lado para o outro. Nós precisamos identificar aquilo que dentro de mim é uma letra que mata, aquilo que dentro de mim vai tirando a seiva do meu encontro pessoal com o Senhor, aquilo que dentro de mim vai me distanciando desse Espírito que comunica a vida. E por isso não é bonito dizer: dorme que enquanto tu dormes o anjo do Senhor vigia. Mentira! Diante da palavra de Deus, o anjo de Deus nos desperta para cutucar aonde nós precisamos ressuscitar. O anjo do Senhor nos mobiliza, não imobiliza, mas mobiliza, nos coloca em movimento para deixar que essa palavra entre dentro de nós, penetre o nosso íntimo e rasgue esse véu misterioso, hipócrita, encapado, que muitas das vezes a gente isola o nosso coração para que a palavra de Deus não entre. Eu posso ler, passar 40 minutos na meditação, mas essa palavra não entra por uma brechinha, eu cochilei. Por isso, a beleza de estarmos diante desta palavra hoje, a graça de recebermos esse fulgor que saía Moisés do encontro pessoal com Deus, é a graça que nós experimentamos quando vamos para uma meditação lutando. O senhor tem dificuldade na meditação? Tenho sim. Quantas vezes quando eu sento, parece que todas as preocupações vêm, parece que tudo aquilo que eu vou resolver durante o dia vem, parece que toda tentação também aparece, mas uma coisa é elas virem, outra coisa é elas ganharem espaço dentro do meu coração. Padre, isso é fácil? Não. A experiência com a palavra de Deus é uma experiência que me faz ultrapassar a letra, é uma experiência que me faz ultrapassar simplesmente aquilo que mecanicamente eu posso sentar para ler, aquilo que mecanicamente as pessoas podem me ver fazendo, porque é verdade, na nossa vida nunca foi tão necessária a escuta desta palavra que nos desinstala, mas não por ritual, não porque está prescrito, não porque eu devo fazer, mas porque eu descobri que o meu coração sem lei, ele não se governa, mas porque eu descobri que o meu coração sem escutar esse direcionamento de uma palavra que me transforma, ele não será conduzido para o caminho que deve ser conduzido. E por isso esse grande conflito, porque a lei primeira
ainda que na aspersão de sangue, ainda que com tanta bênção, ainda que com tanta efusão do Espírito por meio dos profetas, mas aqueles corações fizeram a lei ser simplesmente fria e calculista. Uma lei que chega diante de nós imposta, sem passar pela experiência de nos fazer arder ao coração, vira obrigação. E quem faz por obrigação não ama, simplesmente obedece. E a obediência, quando obrigada, é como um copo d'água que desce quadrado, quando chega no estômago dá dor de barriga. A obediência à palavra de Deus, quando ela desce em forma de cruz, ela causa um engasgo quando desce, mas quando chega na alma, ela causa um efeito. Ela nos santifica. Por isso que o efeito desta palavra hoje não é simplesmente desobedecer uma vírgula, é termos a consciência do que pode causar em mim a vivência daquilo que vem depois da vírgula, porque a experiência com esta palavra nós já temos. O próprio Pai revelou o seu Filho, palavra encarnada. O próprio Pai nos deu a palavra agora na Eucaristia. O próprio Pai se revelou a nós em tudo quanto podia. Mas o problema é que depois da vírgula nós continuamos sempre a olhar para a grande tradição antiga, para o Cristo do meu umbigo, aquele que está sempre da cintura para baixo, nas minhas vontades. Por isso que a palavra de Deus, ela vem primeiro tocar esse espaço tão propício que é o nosso coração. É o espaço onde ela é semeada, é o espaço onde ela é adubada. E quem trabalha no campo sabe muito dizer que uma terra que não é muito mexida e preparada pode ser a melhor semente, mas ela não desabrocha com facilidade. O segredo da semente é o trabalho da terra. O segredo de uma boa meditação é o trabalho do nosso coração. Enquanto nós não tivermos a coragem de arar. E o que é que faz o arado? O arado tem um instrumento de quase 7 lâminas que passa assim para ferir a terra. A palavra de Deus, se não for como essa lâmina que passa para ferir a terra, tirando aquele sangue pisado, feio e fedorento e sujo, não entra a seiva nova que é o sangue da graça. Por isso que era mais fácil aspergir com sangue de animais. E Cristo disse, a partir de hoje é com o meu próprio sangue. Passa pelo sacrifício, passa pelo permanecer, passa pelo assistir, não tão somente, passa pelo viver. Por isso que depois que termina uma boa meditação da palavra, nós temos a graça de sairmos radiantes. Quem convive conosco experimenta. Quando a palavra nos desola, até quando a palavra nos inquieta, o nosso coração sai capaz de dar um sorriso. Até quando a palavra mexe conosco, parece que a nossa terra foi tirada um grande cascalho. Parece que ela nos inquieta e nos faz estar bem. Que a palavra de Deus nos conforte, que a palavra de Deus hoje nos devolva essa experiência, que eu não estou simplesmente diante dela para cumprir uma obrigação, mas para fazer uma experiência nova dentro do meu coração. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, sempre nos comunica. Nós a cada 3 anos vamos repetindo os mesmos textos, mas a cada encontro com essa meditação, ela traz uma palavra tão nova, que como nos diz Santo Agostinho, a tua palavra me feriu e eu te amei. Se ela não nos fere, se ela não nos incomoda, se ela não nos atinge, se ela não nos faz de vez em quando tomar a água e respirar para que ela desça, nós nunca experimentaremos o que significa estar diante da palavra de Deus. Concluo com uma experiência muito bonita, uma experiência de um padre já idoso, e quando ele deu os exercícios espirituais para nós, ele dizia, todas as vezes que tiveres diante da palavra, contempla que diante dela tem um bonito tesouro, mas para que tu possas ter acesso a este tesouro, tu precisarás lutar com a tua imaginação. A palavra de Deus, ela tem o poder de te devolver na contemplação tudo aquilo que tu pode ser, mas a dispersão, ela pode te levar a perder a graça de tocar esse tesouro que pode transformar o teu coração. De fato, entre o processo de deixarmos que essa lei nos transforme, existe todo um processo dentro de nós que é lei. Aquilo que sabemos, aquilo que aprendemos, aquilo que acreditamos, aquilo que estamos sendo formados. Tudo isso é necessário para que a palavra de Deus produza fruto em nós. Contudo, nunca estejamos diante da palavra como se ela estivesse impondo em nós algo a ser feito. Estarmos diante da palavra não é uma imposição, é uma experiência de amor.
Quem se abre a escutar a palavra mais dura ou o conselho mais fino, terá sempre a capacidade de fazer do seu coração um espaço propício para a oração. Portanto, que hoje nós experimentemos essa graça que São Paulo nos traz de Moisés. Essa graça de irmos ao encontro do Senhor para que saiamos iluminados. Para que mesmo aqueles que ainda nos veem com o véu, porque não têm dificuldade de contemplar a beleza do Deus que eu experimento, sinta a curiosidade de descobrir o porquê no sofrimento aquela alma ri. Sente a curiosidade de descobrir o porquê que aquela alma trabalha tanto e não se fadiga. Sente a graça de descobrir o porquê que aquela alma é tão imprensada como cana, passada na moenda, mas sempre dá um caldo bom. Aquela alma que sofre, permanece sempre serena diante de Jesus. Nós descobriremos que a palavra de Deus não é morta, porque em tudo que passamos pode transfigurar o nosso corpo, mas purifica o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.